Vamos voltar a Brasília agora, porque o governo federal anunciou um bloqueio bilionário em gastos e reduziu o orçamento dos ministérios. A Catiúcia Sotomayor acompanhou esse corte, essa redução, esse anúncio pelo menos, e traz os detalhes agora pra gente. Oi, Catiúcia, boa noite. O bloqueio ainda não contempla o reajuste dos servidores, né? Boa noite, Lívia, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Não, e este é o segundo bloqueio no orçamento deste ano. O primeiro foi em março, no total de 1 bilhão e 720 milhões de reais, e afetou as emendas de relatoras, conhecidas como orçamento secreto. O anúncio feito hoje pelo Ministério da Economia foi por meio do relatório de receitas e despesas do orçamento de 2022, que busca obedecer o teto de gastos, ou seja, o limite de despesas da União, que não deve passar da inflação do ano anterior. A reserva de 1 bilhão e 700 milhões no orçamento para o reajuste dos servidores públicos ainda está mantida, mas a decisão sobre o aumento previsto de 5% para todos os servidores tem um prazo definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precisa ser dada até o fim de junho. De todo modo, o novo bloqueio de mais de 8 bilhões e 200 milhões de reais equivale a 6% das despesas discricionárias dos ministérios, ou seja, aquelas sobre as quais o governo pode decidir como e quanto gastar. O motivo para esse corte nesses gastos que a gente chama de livres foi o aumento da estimativa com os gastos obrigatórios, que não podem ser bloqueados e equivalem a mais de 92% de todas as despesas, caso dos atuais salários dos servidores, das aposentadorias do INSS e do seguro-desemprego. O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou durante a coletiva que eu acompanhei mais cedo que o orçamento de nenhum ministério será estrangulado. Vamos ouvir. A gente vai buscar não estrangular, né? A gente vai olhar os ministérios, vai olhar aqueles que estão com mais dificuldade orçamentária, a economia é uma delas, e vai buscar preservar, dentro do possível, os que estão com mais dificuldade. O decreto presidencial com os detalhes sobre essas restrições e as áreas que serão afetadas mesmo deve ser editado até o fim deste mês. A definição dos cortes, segundo o Ministério da Economia na coletiva de hoje, sai até o dia 30. Eu volto com vocês. Muito obrigada pelas informações aí de Brasília, Catiúcia Sotomayor. Miguel Daúde, você que entende bastante de economia, quero começar esse giro com você. Ainda segundo o secretário especial do Tesouro e Orçamento, a gente mostrou um pedacinho da entrevista dele, o Esteves Colnago, apesar de esse corte, esse bloqueio previsto de 8,2 bilhões do orçamento, sem contar aquele primeiro corte, não prever esse reajuste para servidores, ele deu nessa entrevista informações que caso esse reajuste venha a ser contemplado, esse percentual de 5% para toda a categoria, esse corte seria elevado quase ao dobro, teria de ser maior do que 16 bilhões no orçamento deste ano. Como você acha que deve ser concluída toda essa movimentação? Será que o governo vai conseguir dar esse reajuste de 5% esse ano? Sim, vai conseguir. Lívia, vamos entender um pouco essa questão do orçamento, que eu acho que é importante para a gente inferir o que pode acontecer. Quando você faz o orçamento, você tem variáveis que se mudam ao longo do tempo. Você tem a variação do câmbio, variação dos juros, variação de crescimento. Quando nós olhamos, principalmente, a variação do nosso crescimento em relação ao orçamento, você percebe que existe uma margem, né? Então, nesse primeiro momento, ele separa esses 8 bilhões e 200 e mais para frente, até 6 meses antes de terminar o mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele terá que decidir da onde virá o dinheiro. Provavelmente poderá ter uma folga no orçamento e essa folga, mais alguns cortes que possam ser feitos, vão permitir, essas etapas vão permitir que o governo, então, possa fazer esse reajuste. O presidente Bolsonaro já disse que ele pretende dar 5% para todos, mas ele ainda discute com o Ministério da Economia dar um aumento diferenciado para os policiais. Então, portanto, eu não vejo nenhuma dificuldade nessa questão orçamentária de você poder fazer esse complemento e dar os reajustes aos funcionários. Lívia.
Agora, Alfredo Scaff, o diagnóstico econômico foi feito, né? Vai ser preciso fazer esse corte, esse bloqueio pelo menos, né? De 8 bilhões de reais, mais de 8 bilhões, 8,2 bilhões de reais, e agora a tarefa é política, né, Scaff? Cabe ao governo agora decidir de onde vai cortar, e é de se imaginar que haverá uma articulação grande lá em Brasília, até entre ministros, parlamentares, para saber quem é que vai perder mais ou perder menos, né, Scaff? Sem dúvida, Abrão, esse é o tipo de atitude que nenhum governo gosta de tomar. Nessa discricionariedade de cortar o orçamento é justamente porque existe uma necessidade para tal. O ministro Paulo Guedes e sua equipe têm feito mágica há muito tempo com relação ao orçamento. Não obstante, nós temos passado 2 anos de pandemia com gastos altamente extras, né, em virtude da pandemia. O que eu vejo, na verdade, Brau, muito rapidamente, é que nós precisamos, e não vai ser votado esse ano, muito diálogo na questão da reforma administrativa. Tem muito gargalo ainda no governo federal, tem muito gargalo em despesas que podem ser cortadas. Eu acho que é aí que a gente precisa atacar. Ter uma discussão absolutamente séria. O que é que nós queremos para o Brasil em termos de reforma administrativa? Mas isso vai ficar para a próxima legislatura.